Se a pessoa que escuta a música não resolveu o seu trauma, ela não consegue conectar com essa nova música que ele está fazendo, que ela não vem desse lugar de dor. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Vicenzo por pedir Korn com Blind. Korn é uma banda que não faz sucesso no canal. Vários vídeos que eu tentei fazer sobre eles não deu muito certo. Geralmente são os vídeos que tem menos views de todos que eu faço. Mas é uma banda que eu já falei várias vezes que quando eles apareceram pra mim assim era diferente de tudo. As guitarras mais pesadas, né, o jeito de tocar, aquelas harmonias meio distorcidas e até às vezes fora de afinação, assim, mas tudo meio proposital. Era algo muito único que tinha no som do Korn, por isso que eles marcaram ali os anos 2000, né, e eram uma das grandes faces do new metal, era o Korn. E também, tipo assim, era muito... Os vocais ali do Jonathan Davis também, muito diferentes, assim. Eu lembro de escutar, assim, e pensar... claro, né, o meu background e as minhas bandas favoritas são de hard rock, anos 70, então o Korn era muito diferente do que eu estava acostumado a escutar, assim, né? O mais pesado que eu escutava antes de ouvir Korn era Pantera. Então, pra mim, assim, né, o que eu tava ouvindo era Megadeth, Iron Maiden, Pantera, Ozzy e também, aí fora as bandas dos anos 70, né, Kiss, Deep Purple e tudo mais. Então, quando Korn apareceu, eu lembro que causou na minha mente uma coisa assim, ué, mas pode fazer isso? É possível fazer isso? É possível quebrar os moldes do estilo que a gente conhece como rock? Né? Porque New Metal não deixa de ser uma vertente do rock, né? Tá englobado aí no guarda-chuva do rock, assim. Então é curioso como... era muito diferente de tudo, assim, né? Então, é curioso porque tem esse paralelo. Pro Rodrigo foi quando ele assistiu Slipknot pela primeira vez, que ele deu aquela... Tipo assim, o que é isso, né? Quem são esses caras? Pra mim, a conexão de som mais pesado foi com o Korn. Quando o Korn apareceu... Eu lembro de olhar na MTV, assim, claro, eu já falei várias vezes no canal, né? A minha primeira introdução ao Korn foi o God Alive, que pra mim explodiu minha cabeça aquele som. Até hoje eu gosto muito daquela música, mas era justamente essa quebra de regras, assim. O jeito que ele fazia um vocal raivoso, grave, ao mesmo tempo que ele fazia uma voz fina e mais delicada, e ele ficava misturando no próprio verso, no próprio refrão. Horas ele cantava, horas ele gritava, e pra mim isso, assim, nem era possível que isso existisse e os caras já estavam fazendo isso lá no final dos anos 90. E isso quebra muito um paradigma que a gente tem desde criança, né? No colégio a gente tem essa ideia de que tem que seguir as regras. A gente aprende tudo, né? Como fazer as coisas, é assim que faz. E aí tu vê, isso fica meio que enraizado na nossa cabeça, né? Toda vez que a gente aprende algum assunto, a gente aprende um instrumento, a gente aprende alguma coisa que a gente tem que... uma profissão, ou que seja que a gente estiver aprendendo, a gente sempre está apegado e sempre querem nos ensinar a não sair das regras, né? Então é um molde que formata na nossa cabeça desde que a gente é muito jovem, e aí tem certas coisas que a gente acaba, né? Certas crenças que a gente tem como se fossem verdade. E aí aparece uma banda como Korn, assim, e... não, nessa música aqui vai ter uma guitarra que é desafinada. E é desafinada de propósito. Aí tu, mas eu aprendi a minha vida inteira que não se desafina as guitarras, mas naquele momento, para aquele propósito, servia. Então é uma coisa que quebra muito, assim, para mim. Claro, né? Eu era mais jovem, era mais impressionável, mas tem uma conexão com quebrar o molde até, assim, né? E claro, para muitas outras pessoas, tem muita gente que não gosta de Korn, mas eu acho interessante o quanto, às vezes, tem esses fenômenos, assim, pra gente sair da música e sair do Korn em específico, mas tem esses fenômenos que mostram pra gente, e em vários momentos da história isso acontece, esse tipo de acontecimento que nos mostra que o molde, às vezes, ele tem que ser quebrado para algo novo ser criado. E para mim o aparecimento do Korn foi isso, assim, ele mostrou assim, não, existe outra possibilidade, existe outro jeito de se fazer música pesada. E aí aquelas bandas que vieram nessa leva, né, Korn, Slipknot, aí mais pra frente já apareceu, claro, aí já é 2005, 2007, aí já apareceu que Switch Engage, então já tinham várias outras bandas mostrando, né, e claro, tudo isso aí tá enraizado lá no Sepultura, né, então jeitos diferentes, o Sepultura já era 90 e poucos, a Sepultura estava fazendo um som extremamente pesado. E era incrível como já era completamente fora do comum, assim. Então já tinha um movimento de quebrar as regras do que era fazer música, assim. E é muito interessante como esse efeito que o Sepultura criou foi repercutir lá nos caras dos Estados Unidos, que acabaram consumindo uma coisa 100% alternativa, 100% fora do mainstream, e acabou reverberando numa música que ficou famosa no mundo inteiro, assim. Então é curioso como
como essas coisas, esses fenômenos, né? Essa é uma palavra bem específica para usar, mas como esses fenômenos transformam a maneira como a gente observa uma música. Então o Korn aí é responsável por uma leva, né? O New Metal foi meio injustiçado aí nos anos 2000, né? Foi meio que o culpado da morte do rock, mas na verdade tem coisas muito originais ali, talvez até, e uma crítica que eu tenho ao Korn, assim, não é uma crítica porque eu quero criticar ou eu não goste, assim. Mas o Korn, ele acabou sendo vítima do seu próprio sucesso. Eu acho que eles fizeram no início da carreira ali, principalmente nos 2 primeiros discos, eles fizeram coisas tão únicas e tão diferentes que nem eles mesmos conseguiram reproduzir o que eles criaram, né? De tão único que era, de tão diferente, assim. Então a gente vê que mais pra frente o Korn acaba tendo uma crise de identidade muito forte, porque eles não conseguiam mais replicar aquela fórmula que funcionou muito bem nos primeiros discos, assim. Então é interessante ver que eles tinham nas suas mãos, né? E aqui independente de gostar ou não do som da banda, mas eles tinham nas suas mãos algo muito único. E era tão único que nem eles souberam lidar com o que eles tinham, assim. Então é um fenômeno muito, muito curioso, né? Claro, movido a muitos traumas, né? Eram pessoas que tinham muitos traumas pessoais aí, traumas de infância, e esses traumas se refletem na capa do disco, né? Que aí tem uma coisa, é muito sutil, não tão sutil, né? Mas é a capa desse disco é aquele que tem uma menina num balanço, assim, né? E aí tem uma sombra de um cara com umas mãos meio monstruosas, assim, como se ele estivesse prestes a ir de encontro a ela. Então aí já fica uma temática meio óbvia. E o Jonathan Davis sofreu abuso quando era criança. Então tem todas as coisas que corroboram para o som da banda ser tão extremo. Mas, né, e claro, a música é uma forma de externalizar aquilo que eles sentiam. E aí na capa tem a sombra do cara, tem a menina no balanço. E a sombra dela, unida com o K de Korn, parece que ela tá numa forca. Então, essa ideia da infância ser exterminada, né? A infância estar pendurada por uma corda, né? Para não dizer outra palavra. Mas tem esse lado também que reflete muito o que não só o Jonathan, mas os outros membros da banda também sofreram, assim. Então teve uma violência na infância dessas pessoas que acabou causando aí esse som extremo. Então eles usaram as músicas para externalizar, né? Claro que em 90 e poucos eles nem sonhavam em fazer terapia e chegar perto de um... Se hoje em dia tem gente que não quer fazer terapia, imagine em 90 e poucos quando os caras passaram por tudo isso, né? Então... E se a banda é de 90 e poucos, provavelmente o que aconteceu com eles foi ali no final dos anos 80. Então é muito mais improvável deles terem procurado uma ajuda psicológica. E aí o que acabou acontecendo, e esse é o grande paradoxo da música que eu sempre falo no canal, bandas não tratadas, né? Pessoas com traumas não tratados que viram músicos usam a música para tratar os seus traumas. Então é um paradoxo que sempre acontece. E aí o outro lado desse paradoxo é que se eles tivessem resolvido e tratado seus traumas, não ia existir essa música que conectou com milhões de pessoas. Então é uma dessas coisas que acontece na vida que a gente não tem controle. A gente não sabe por que as coisas são assim, né? Mas do sofrimento acaba nascendo algo belo que pode ajudar outras pessoas a se conectarem, assim. Então vamos analisar essa letra, né? E a Blind foi o primeiro single lançado pelo Korn e era não sei se hoje em dia mas durante muito tempo foi uma música que abriu os shows, né? Então é um som aí que é bem simbólico pro fã da banda. Então vamos ver o que eles dizem na letra de Blind. Blind é estar cego, né? Não conseguir enxergar. Então, a gente já tem uma noção da temática desse som. E aí ele começa a música dizendo Are you ready? Né? Você está preparada, né? Porque o Korn naquela época, né? Talvez para os dias de hoje não seja tão pesado e tão extremo, mas para aquela época era muito pesado e muito extremo, né? O New Metal foi marcado por letras onde eles explicavam e falavam muito sobre os seus traumas, né? Então, geralmente, quando ele diz assim, tu tá preparada, é porque vem coisa por aí, né? Então ele diz no verso 1, This place inside my mind, a place I like to hide, you don't know the chances, what if I should die? A place inside my brain, another kind of pain, you don't know the chances, I'm so blind. Então, nesse lugar dentro da minha mente, o inconsciente, né? Para um cara que estuda psicologia, o lugar dentro da mente só pode ser inconsciente. A place I like to hide, é um lugar onde eu me gosto de esconder ou de me esconder. You don't know the chances, what if I should die? Né? Você não conhece quais são as chances e se eu deveria morrer, né? Olha só, então alguém que está se questionando, né? E aí esse lugar dentro da mente que ele gosta de se esconder, né? E toda essa temática dark, né? Esse sofrimento que ele passava, né? O cara, o Jonathan Davis aí várias vezes chorava no palco e tal, então tinha traumas aí muito abertos e muito extremos, né? Coisas que realmente... Será que ele tem biografia?
Mas era interessante ver o que realmente aconteceu com ele, porque deve ter acontecido coisas bem extremas pro jeito que ele se comportava, assim, né? E aí ele diz, né, já questionando aí se ele deveria viver ou morrer, a place inside my brain, another kind of pain. Então, um lugar dentro do meu cérebro, outro tipo de dor, né? Ou seja, se ele fala em cérebro, pode ser a ideia de dor de cabeça, né? Dilatação, mas na verdade está dizendo que é outro tipo de dor, ou seja, mais profundo do que a dor física, né? You don't know the chances, I'm so blind, né? Você não conhece quais são as chances e eu estou cego, né? Eu sou muito cego, ou seja, não conseguiu enxergar. Another place I'm fine to escape the pain inside. You don't know the chances. What if I should die? I place inside my brain another kind of place. Então, outro lugar que eu encontro para escapar da dor que está dentro, né? Você não sabe quais são as chances e se eu deveria morrer. Um lugar dentro do meu cérebro e outro tipo de dor. Você não conhece as chances, né? Quais são? E chances é a ideia de chances, né? É a ideia de qual é a porcentagem, né? Qual é o nível de dor que ele tá, que seria extremo demais para ele continuar vivendo. É meio que isso que ele quer dizer com chances, né? Eu sou cego. E aí ele diz deeper and deeper and deeper as I journey to live a life that seems to be lost reality that can never find a way to reach my inner self-esteem is low. Então, profundamente, né? Cada vez mais fundo, mais fundo e mais fundo, enquanto aí eu entro nessa jornada para viver uma vida que parece ser uma realidade perdida, né? As I journey to live. As I journey to live, né? Enquanto eu... É que aqui é difícil de traduzir porque, né? Enquanto eu estou nessa jornada, né? Enquanto eu caminho, pode ser. Porque o journey é a ideia de jornada, de caminhada, mas é as I journey, né? Então, enquanto eu percorro este caminho, to live a life that seems to be a lost reality, né? Enquanto eu percorro para viver uma vida que parece ser uma realidade perdida, that can never find a way to reach my inner self-esteem is low, né? Que nunca pode encontrar um caminho para alcançar o meu interior, né? O meu algo interior, ele deixa entreaberto, né? Porque my inner, como se ele teria que completar em inglês essa frase, né? Então, self-esteem is low, né? Então aqui ele sendo totalmente literal e já dizendo de cara, né? A minha autoestima é baixa, né? Então... Claro, uma das coisas que eu sei, além de abuso, ele sofreu bullying. Então tem várias coisas misturadas que aí acabaram agregando para fazer com que o sentimento de valor próprio que ele tinha fosse muito pequeno, né? Mas ele está dizendo que, né, a realidade perdida, tentando encontrar algo internamente, né? Talvez o algo interno que ele esteja tentando encontrar seja justamente o seu alto valor. E aí todas essas coisas externas que aconteceram acabaram aí diminuindo a sensação que ele tinha de valor próprio. How deep can I go in the ground that I lay if I don't find a way to see through the gray that clouds my mind? This time I look to see what's between the lines. Então, o quão mais baixo, né? How deep, o quão mais profundo eu posso ir no chão que eu deito, né? Essa ideia do cara... Né? Ele tá no chão, mas ele quer se enterrar cada vez mais, né? É metafórico, ao mesmo tempo que é meio literal, assim, né? Ele já tá no chão, ou seja, ele tá fisicamente e mentalmente no chão, ele não consegue se levantar. If I don't find a way to see through the gray that clouds my mind. Então, muito bom a rima que ele faz aqui, né? Então é poético e a rima é muito boa, né? The ground that I lay, if I don't find a way to see through the gray, né? Rima várias palavras que são poéticas. Então, o chão que eu deito, se eu não encontrar uma maneira de enxergar o cinza que, né, clouds my mind, né? Ele tá aí... Cloud é a ideia de esfumaçar, assim, né? Essa neblina que fica na mente dele, né? Ou seja, essa neblina não permite que ele enxergue. Tem algo aí obstruindo a visão dele, né? Ou a mente, pior ainda, né? Então ele está tentando achar um jeito de enxergar através dessa neblina cinza que está aí obstruindo os seus pensamentos, o seu valor, a sua autoestima, né? This time I look to see what's between the lines, né? Então dessa vez eu enxergo ou eu vejo para enxergar o que está entre as linhas, né? Entre as linhas é o que é subjetivo. Então, I can see, I'm going blind. Então, eu consigo enxergar, eu estou ficando cego. I can see, I'm going blind, né? E aí terminamos dizendo I'm blind. Então, eu posso ver, eu estou ficando cego, I'm blind. Isso aqui tem muito a ver com ambivalência. Essa é uma temática que a gente tem trabalhado muito na clínica lá. E a ideia da ambivalência é justamente a pessoa que está nesse momento, às vezes até de terapia, assim, que a pessoa ela já tem uma reflexão do futuro, ela já enxerga coisas positivas, mas ao mesmo tempo ela está vendo
o seu passado, que ele ainda está muito presente. E quando os traumas ainda estão presentes, ele cria ambivalência, porque às vezes em momentos a pessoa ela tem momentos de lucidez e tem momentos em que ela está se sentindo muito bem e feliz. E no caso pode ser o Jonathan Davis com as suas bandas, né? Então ele já achou um sentido de viver na música e provavelmente foi isso que fez com que ele não tirasse a própria vida ou não acabasse né, abusando de substâncias ou o que seja, né? Fizesse coisas que pudessem prejudicar a sua existência mais severas, porque ele achou uma luz na música, mas ao mesmo tempo ele tem esse lado que ainda, né, todos esses traumas que ele viveu ainda estão muito presentes na mente dele. Então, quando ele consegue enxergar, ele está conectado com o lado dele de bondade, com o lado dele de qualidades, de talentos, né, o lado dele que quer viver, o lado dele que tem uma boa autoestima. Mas aí quando ele volta a pensar nos seus traumas, ele entra nesse outro lado que puxa ele para baixo, que põe ele no chão, que, né, é o cinza que não deixa ele enxergar. Então ele fica nessa ambivalência que ele não consegue encontrar um destino para essa energia toda. E aí essa energia fica ambivalente porque ela fica indo de um lado para o outro e ele acaba ficando confuso. Então a gente vê até nessas letras, né? Então uma hora ele pode enxergar, outra hora ele está ficando cego. Então essa ambivalência que ele sente está muito bem traduzida nessa música e a gente vai ver aí que esses problemas dele aí continuaram por muito tempo, né? Então é um cara que demorou muito. Eu não sei como é que ele anda hoje, mas ele parece um cara bem mais calmo. E esse é outro paradoxo, né? Porque aí quando os caras acabam resolvendo esses traumas internos, eles acabam se acalmando e aí a música acaba não ficando tão pesada. E aí quando eles tentam fazer música pesada, que não vem desse lugar verdadeiro de dor, parece que ela não conecta muito com as pessoas, né? E aí isso é o eterno paradoxo das bandas que sempre vai acabar acontecendo. E esse lugar verdadeiro de dor e trauma, que conectou com outras pessoas verdadeiras que sentem dor e traumas, quando isso é resolvido, se a pessoa que escuta a música não resolveu o seu trauma, ela não consegue conectar com essa nova música que ele está fazendo, que ela não vem desse lugar de dor. Então é algo muito complexo, sim, e é muito belo, né? Porque a cura dele tem a ver com, às vezes, perder fãs e desconectar com aquilo que fez as pessoas gostarem da banda em primeiro lugar. Assim. Então é um tema muito complexo que a gente pode abordar em outros vídeos, mas essa foi Blind, né? O Korn, Jonathan Davis, quando estava cego, tentando encontrar a luz. Tem entendimento melhor dessa música ou quer pedir um som para um próximo episódio, pode deixar aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.